Assim, né, gente? E, obviamente, né, hoje, né, vai estar acabando a parte teórica, né, da disciplina, né, em relação às aulas, pelo menos, né? Vai faltar, né, a avaliação só. E a parte prática, né, a gente ainda vai fazer, né? E hoje, no fim da aula, eu espero passar, né, espero que dê tempo ainda de eu colocar para vocês algumas das ideias que eu tenho, né, para que a gente faça essas aulas práticas também. Beleza? Aí eu peço para só quando acabar a disciplina, né, vocês não continuarem lá no grupo, né, por favor, tá bom? Para que a gente possa combinar essas aulas práticas aí, né, para o quanto antes aí, né, com segurança. Beleza, então a aula hoje, gente, tá apresentando aqui, né? A aula hoje, então, né, é sobre a técnica, né, e também um pouquinho sobre as estruturas funcionais, né, que é algo que eu falei com vocês lá na primeira semana, né, rapidamente, né, hoje eu espero tratar com um pouquinho mais de tempo. Hum. Em alguma disciplina, vocês viram alguma coisa sobre técnica já, gente? Sobre os conceitos de técnica, métodos de treinamento de técnica, que tem o analítico, o global, vocês chegaram a ver isso em alguma disciplina? Acho que o professor André falou sobre isso, professor. Metodologia de treinamento, sim. Qual professor? Professor André. Ah, o André Triano, né? Tá. Beleza, então. A gente vai rever algumas coisinhas aqui, né, rapidinho, sobre isso também aqui. Então, técnicas e estruturas funcionais, né? E eu sempre gosto de colocar uma foto simbólica, né, na capa da aula, né? Esse aqui é o jogador mais técnico que eu já vi jogando, né? Que acredito que a maioria aqui já ouviu jogando também, que é o nosso querido Zidane. Franco Argelino, Zidane. Hum. Começar, gente, nos dois primeiros slides aqui, trazendo alguns conceitos, né, sobre a técnica, né? E possivelmente o que eu acho mais completo seja esse aqui. A capacidade adquirida de atingir um resultado final com o máximo de certeza e o mínimo de dispêndio de energia ou tempo e energia. Essa definição aqui, possivelmente, ela é perfeita, né, gente? A pessoa por isso que eu quis colocar a foto do Zidane lá, né? Porque essa questão aqui de mínimo de dispêndio de energia, isso aqui é muito perfeito, assim, diz muito sobre o que é a palavra técnica, né? A pessoa que faz algo com técnica, né, com leveza, a pessoa que é habilidosa para fazer alguma coisa, parece que a pessoa não está fazendo força, né? Parece que é fácil, né? Qualquer coisa que a pessoa faz, né? Então, assim, A gente vê isso na ginástica rítmica, né, professor? Com certeza. Eu tenho certeza disso. Na ginástica rítmica, na ginástica artística também, né? Assim, eu gosto muito de. Queria até ver se eu achar um negócio para vocês pra mostrar aqui, que ia ser legal aqui. Eu gosto muito de bicicleta, sabe, gente? Mas tinha que aparecer alguma coisa fácil aqui no Instagram aqui. E aí, de mountain bike, né? Eu gosto, né? E aí, toda hora. Agora que eu quero que apareça, não apareça aqui. Toda hora, assim, eu sigo, né, muita gente, assim, do mountain bike, assim, que faz umas manobras muito legais, assim, e a gente vendo, né, a pessoa fazer a coisa, tipo assim, não parece que é tão difícil, né? Na verdade, assim, o que a pessoa tá fazendo é o trem mais impossível do mundo, assim, né? Tipo assim, galera que pula mesmo com a bicicleta. Eu queria muito achar aqui, gente. Peraí, por ver que eu não lembro o nome dos caras. Vou ver aqui, ó. Professor, eu dar um exemplo, porque eu ando de patins, então eu gosto, né? Tipo assim, eles fazem umas coisas tão leves que a gente fica tipo, meu Deus, parece a coisa mais simples do mundo. Eles às vezes tem os profissionais, né? Eles pulam, dão pirueta, fazem um monte de coisa e a gente fica besta. É isso mesmo, é. Pô, gente, eu queria tanto achar, só que eu não vou achar. Eu nunca lembro do nome do cara aqui, quando eu preciso dele. É o pessoal lá o pessoal do Reino Unido, lá.
eu ver esse carinha aqui, se ele tem uns vídeos bons aqui, peraí. Tudo rápido, hein? Deixa eu ver. Na hora que a gente precisa, a gente não acha o trem. É porque eu queria que vocês vissem que é muito legal as coisas que o cara falou. Mas eu acho que não é esse caboclo aqui. Não, o cara dá cambalhota com a bicicleta, gente. É umas coisas absurdas, assim, que a pessoa faz. Ah, eu não vou achar nada muito demais, assim, não. Mas, assim, é porque tem um carinho específico aqui que eu queria mostrar aqui. Aqui, esse aqui faz umas coisinhas legais também. Não sei nem se tá dando pra ver direito aí, né? Pulando cerca, tá vendo? Aí de vez em quando ele cai. Mas isso aí nem é tão difícil, assim, comparado, assim, não que seja fácil, né? Eu nunca vou fazer isso aí, né? Mas comparado com o que a galera faz aí, tem gente que faz, nossa, só não faz chover com as coisas. Enfim, gente, a pessoa que tem muita técnica, né, gente, parece que a pessoa não tá fazendo força, parece que é fácil, né? A pessoa parece que flutua, né? Que tá dançando, né? É muito bonito você ver, né? Em qualquer esporte a pessoa tem muita técnica, né? Até na luta mesmo, né? Tipo assim, o Anderson Silva lutando era muito bonito, né, gente? Nossa senhora, ele tinha... Era uma tranquilidade tão grande, assim, ele ficava tão calmo, assim, na frente do cara, o cara lá querendo quebrar a perna dele, ele, assim, numa tranquilidade, só esperando uma brechinha pequenininha, assim, pra ele dar um soco, um chute no queixo da pessoa e derrubar a pessoa, né? Só golpes bem colocados, né, que ele dava, assim, é muito bonito, né? Eu vi também, professor, umas crianças com bola de basquete. Cada uma tinha 2 bolas de basquete. Nossa, pensa numa habilidade dessas crianças. Ó, muito bonito no Japão. Eu acho que eu já vi esse vídeo já. Eu acho que eu já vi esse vídeo aí que você está falando, Luciano. É legal mesmo. É bacana mesmo, eu já vi. Enfim, é bonito, né? Pessoa que tem técnica, né? E essa definição aqui é perfeita, né? Que diz sobre o máximo de certeza e o mínimo de dispêndio de energia, né? Então, esse outro autor aqui, o Schmidt, né? Que inclusive é o primeiro aqui é o autor do livro, né? No qual tem essa definição, né? Ele diz que as habilidades buscam atingir algum objetivo ambiental bem definido por maximização da precisão, né? Minimização do custo energético físico e mental da performance e minimização, né, do tempo utilizado. Então, falou aqui, né, coisas parecidas que a gente falou acima, né? Falou de precisão, de diminuir o custo energético, né, e diminuir o tempo também, né, para a realização. E é de fato, né? Tipo assim, a pessoa que tem técnica, ela faz um movimento muito mais rápido, né? Isso aí em qualquer coisa, né? Até no supermercado que vai passar, né? Tem caixa de supermercado que é super rápido, né? Que passa as coisas, passa naquele leitor lá e você não dá nem tempo de colocar as coisas na sacola. Às vezes tem um vídeo engraçado nisso na internet da pessoa fazendo isso. Então, a realização, né, da técnica é concretizada graças a uma complexa combinação de mecanismos e processos mentais e motores, né? Mais algumas definições aqui, né, sobre a técnica também. A técnica, né, de acordo com o Greco e Benda, que são 2 professores da UFMG, seria a interpretação no tempo, espaço e situação do meio instrumental operativo inerente à concretização da resposta para a solução de tarefas ou problemas motores. Então, assim, eles complicaram um pouquinho mais, né, na escrita aqui, mas o que eles quiseram dizer é a parte mais importante, né, da frase é essa aqui, né, que é a solução de tarefas ou problemas motores, né, e eles colocam aqui definições, né, para esses 2 termos, né, tarefas motores e problemas motores, né, sendo que tarefas motores seriam as atividades que solicitam a simples reprodução de programas motores, né, ou seja, as habilidades motoras fechadas, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, o que são elas, e problemas motores seriam as atividades que exigem do indivíduo a adaptação da técnica na busca da solução motora para uma solução específica, né, que é realizada em esportes abertas, né. Então, as tarefas motoras, né, gente, que são as habilidades motoras fechadas, são aquelas habilidades, né, que você realiza em
sem ter pressão de tempo, né, e pressão de variabilidade, muitas vezes, né? Então, por exemplo, o arremesso do dardo, né, a batida na bola na sinuca, né, tipo assim, tarefas assim que você tem um tempo disponível enorme, né, e para você fazer essa tarefa, né, num ambiente extremamente controlado, né? Quando você vai batendo uma bola na sinuca, as outras bolas não estão em movimento, né? Tá tudo ali muito paradinho ali para você poder estudar ali o tempo que você quiser, né? Praticamente, né? Ao passo que no futebol, não, né? No futebol, se eu vou dar um chute numa bola para tentar fazer um gol, né? O adversário vai ficar tentando impedir que eu faça isso o tempo inteiro, não é isso? O adversário não vai deixar eu ajeitar a bola assim com perfeição, sair da frente, abrir um espaço, né? Para eu chutar a bola, né? Eu tenho que, às vezes a bola vai vir ali, tipo assim, o espacinho que eu vou ter vai ser para eu bater na bola de bico, né? Ou então bater na bola numa posição que não vai ser a mais adequada, né? Então, isso aqui é o que os autores aqui estão definindo como problemas motores, né? Que são as situações, né, ambientais, né, que não vão permitir que você realize a técnica da maneira mais perfeita possível. O que você tem que fazer ali é resolver o problema, né? Né, no caso ali, fazer o gol. Né? No caso do exemplo que eu tô dando. Então, a técnica, né, gente? A boa aquisição da técnica, né? Ela vai ser a base operativa que vai dar suporte ao comportamento tático. Por que isso é verdade? Porque a tática é algo que funciona muito no campo das ideias, né? A tática é o planejamento, né? Também é a execução, né? Mas ela passa muito pelo planejamento que você vai ter das suas ações, né? Tanto coletivas, né? De todo mundo junto, né? Ou individuais, né? Então, a tática, ela é a leitura que você vai ter de uma situação que vai te gerar uma, né? Que você vai ter uma ideia de como vai resolver, né? A situação diante, né, do jeito que o outro time está postado, né, por exemplo, né? Mas se você não tiver a técnica, não vai adiantar, né? Então hoje eu dei um exemplo, por exemplo, na aula de manhã, né, sobre o que significa ter uma boa ideia, né, no futebol, né? Então vamos pensar, por exemplo, eu sou o goleiro, né? Eu sou o goleiro e tô com a bola na mão assim. Adianta eu ver o outro goleiro adiantado e pensar, não, o outro goleiro tá fora do gol, tá no meio de campo lá. Se eu chutar a bola, eu vou fazer o gol. Se eu não tiver força, e eu não tenho, né, para chutar a bola de um gol ao outro num campo de futebol, é uma boa ideia eu ver o goleiro adiantado e tentar fazer o gol direto? Não é uma boa ideia, né, gente? Por quê? Porque as minhas capacidades não permitem a execução da ideia que eu tive. Né? E a sua ideia, ela tem que ser baseada diante do que você é capaz de fazer, né? Então, assim, eu que, por exemplo, sou ruim de bola, né? Não sou habilidoso, né? Eu não posso ter uma ideia de, não, vou driblar 3 caras aqui, que depois que eu driblar esses 3, eu vou estar sozinho, né? Para conseguir dar um passo para Rafaela finalizar e fazer o gol ali, né? Pra gente, né? Adianta eu ter essa ideia se eu não tenho habilidade para driblar esses 3 jogadores? Não adianta, né, gente? Entendeu? Então, o quanto mais técnico você for, mais você vai ter possibilidades táticas. Vocês conseguem perceber isso? Porque se você mais, né, oportunidades, né, maior vai ser a sua capacidade, né, de fazer ações diferentes, né, dentro do campo, né? O pessoal discute muito, né, por exemplo, essa é uma discussão que eu acho interessante, assim, né, sobre, né, assim, as pessoas fazem comparações sobre os brasileiros, né, os melhores jogadores brasileiros, né, da minha geração, né, pelo menos, né, você pegar o Ronaldo, o Romário, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e o Neymar, né, principalmente essa galera aí, não sei se eu esqueci de alguém. Então, assim, as pessoas têm uma discussão sempre, assim, né, de quem foi o melhor desses todos aqui, né, assim, eu não sei quem foi, na verdade, assim, eu acho que o melhor foi o Ronaldo, né, dessa galera toda, mas a pessoa, o cara, né, que mais teve a capacidade de fazer coisas diferentes, né? Tipo assim, dentro do campo, para mim, é o Neymar, né? Dessa galera toda aí, né? Por quê? Porque todas as ações de um atacante ou de um meia dentro do campo, o Neymar faz com muita precisão. Mais do que os outros, né? Não quer dizer que ele é melhor, né? Porque no conjunto da obra eu prefiro o Ronaldo, eu acho o Ronaldo melhor. Mas o Neymar é capaz de fazer mais coisas, né? Porque o Neymar faz tudo, né, gente? O Neymar arma o time, o Neymar lança muito bem, o Neymar tem a perna esquerda excepcional, a perna esquerda dele é quase tão boa quanto a da direita, ele dribla como ninguém, ele é um excelente finalizador, né? Ele faz gol de cabeça.
não tem uma coisa que o Neymar não faça bem dentro do campo, assim, falando de ações ofensivas, né? Ele chama a responsabilidade, ele faz tudo, né? Então, assim, pensando nessa questão que a gente está falando aqui de que a técnica é a base que dá suporte ao comportamento tático, o Neymar é um exemplo de pessoa aí que o que ele pensar de planejamento na cabeça dele, ele dá conta de fazer, porque ele consegue fazer tudo, né? Se vocês olharem os vídeos, né, dos gols mais bonitos da carreira do Neymar, gente, a dificuldade dos lances que ele faz é algo, assim, quase que único, né? Assim, não é único que a gente tem o Messi, né? Aí, né? E o Ronaldinho Gaúcho também, né? Mas ele é capaz de fazer muitas coisas. Ele é um jogador extremamente capaz. Ele é um cara muito diferente mesmo. Embora muito polêmico, né? Sabemos. E a idade, né, recomendada para que a gente comece o treinamento da técnica, né, específica, né, é entre 14 e 16 anos, né? E a gente vai ver, vocês podem pensar, isso aqui é um pouco tarde, né? Talvez seja, né? A gente vai ver alguns motivos aí. A técnica, né, são recomendados, né, que o treinamento da técnica aconteça em 2 momentos principais, né, e diferentes, né? Sendo que esse primeiro momento, né, seria o processo de aprendizagem motora, né, para estabelecer bases sólidas, né, para o domínio de habilidades motoras, que se apoiam no nível de rendimento das capacidades coordenativas. Então, isso significa o quê, gente? Que aquilo que eu já venho falando em algumas aulas para vocês, né, e vocês vão ver na aula que vocês vão assistir da tática também, né? Nas idades mais jovens, gente, o importante é aumentar o arcabouço, né, a quantidade de experiências motoras diferentes que a pessoa tem. Então, assim, mantenham isso em mente, tá, gente? Por favor. Entendeu? Não adianta, não é saudável você pegar uma pessoa de 8 anos e já deixar ela, né, assim, já pré-determinar para a vida dela que ela vai jogar tênis, né? Ela vai praticar só raquetada o resto da vida, né? Não faço isso. Mesmo que você queira que ela seja uma jogadora de tênis, ou que, né, que a pessoa queira ser jogadora de tênis, ou que ela tenha talento, né, para se tornar um jogador de tênis, permita que essa pessoa experimente vários esportes, né, diferentes, né, que jogue basquete, que jogue futebol, que jogue vôlei, né, que faça esqui, se for possível. Alguém falou de patins aí, que faça ginástica, né? Quanto maior o repertório da pessoa, né, maior vai ser, né, maior vai ser o ganho que ela vai ter, né, tanto de técnica quanto de tática, né? Uma coisa que eu estava falando com o pessoal de manhã é o seguinte, né? Existem alguns esportes, né, no qual o time que está de posse da bola tem uma preocupação muito grande de proteger a pessoa que está com a bola, que a gente não vê tanto no futebol, né? Então, vou dar um exemplo. Alguém aqui é do basquete, por exemplo? Parece que não, né? No basquete, existe uma jogada que chama-se corta-luz, que é diferente do corta-luz do futebol, né? O corta-luz no basquete significa você entrar na frente o meu time tá com a bola, né? A pessoa que tá com a bola tá atrás de mim aqui e eu tenho um adversário ali, né? Significa que eu entro na frente do jogador, do meu adversário, para que ele não consiga atingir o meu companheiro que tá com a bola. Entendeu? Então, assim, eu sem a bola estou fazendo uma ação aqui que eu estou protegendo o meu companheiro da marcação, né? Então, por exemplo, no futebol americano, isso é mais comum ainda, né? Mais visível. É claro, só um detalhe aqui que é importante ser dito, né? Que essa ação explícita de fazer esse bloqueio é falta no futebol, não pode fazer isso, né? Mas a gente sabe que, né, que com carinho, com uma despistadinha assim, a gente consegue fazer, né? De maneira não faltosa também, né? E no futebol americano é muito claro isso, né? Talvez seja o esporte mais fácil de perceber, né? Porque quando a pessoa arranca com a bola, né, tentando fazer o touchdown, né, atravessar a linha de fundo ali, né, todos os companheiros dela, né, vão para cima dos adversários e, né, com todo aquele carinho, né, que a gente conhece, né, do futebol americano, né, para agarrando a pessoa, empurrando, né, jogando no chão, né, fazendo isso, protegendo a pessoa que está com a bola, né. E isso aí simplesmente não existe no futebol, né, gente? A pessoa que está sem a bola, ele pode tentar puxar a marcação, né, oferecer uma opção de passe longe de onde que a pessoa da bola está, né, para tentar, né, tirar um pouco a marcação dela, né? Mas essa ação física mesmo assim, né, de tirar o marcador, né, isso aí a gente não vê muito no futebol, né?
E talvez veríamos mais, né, se as pessoas tivessem mais experiência com os outros esportes, né? Porque quem gosta de futebol, geralmente, infelizmente, né, gosta apenas de futebol e não mais de outros, e ignora os outros esportes. Infelizmente, a gente vê muito isso por aí, né? E tem muitas coisas táticas que a gente pode aproveitar dos outros esportes, tá, gente? Assim, o ataque posicionado no futebol, né? Tipo assim, que você tem uma pessoa com a bola, né? E você tem alguns jogadores do seu time, né? À frente da linha da bola, né? Tentando espalhar, né? Bastante a marcação do adversário, né? E criar espaços, né? Então pensa pra você ver, o Raifran é o armador do time, tá com a bola no meio de campo ali, né? E à frente dele estão, né? O Paulo Carlos, a Gabriela, a Luciana, e Nayara e Larissa, né? Então fica todo mundo muito espalhado, né? Um numa linha lateral, o outro na linha lateral, em cima da linha dos zagueiros, né? Os 5 ali posicionados ali, né? O mais espalhado possível, tentando abrir uma brecha ali na marcação, né? Enquanto o Raifran tá com a bola ali no meio de campo, né? Esse tipo de posicionamento é extremamente parecido com o que se faz no handball, né, gente? Isso é uma tática de handball, né? Que possivelmente quem inventou essa jogada de ataque, né? Esse tipo de posicionamento criou isso aí do handball, né? O Tite eventualmente fala, né? Sobre cita, né? O Muricy já vem fazendo isso, né, ele cita outros esportes, né? Para falar da tática que ele está utilizando. Né, e isso aí é extremamente rico. Né? O Tite faz umas coisas muito legais, né, gente? O Tite, um dia desse, eu vi uma palestra dele que ele citou um gol de um time minúsculo lá de São Paulo. Eu achei tão legal isso. Eu já vi ele falando da Ferroviária, assim, ele falou. Eu já vi ele falando de uma jogada que aconteceu no campeonato de Júnior. Imagina o orgulho do treinador, dos jogadores, né? Falando, o Tite citou a jogada que a gente fez. Tipo assim, o cara, né? Se o treinador da seleção brasileira, né? Isso é muito bacana, né? Né? Quer dizer, assim, que o cara tá a fim de aprender mesmo, assim, né? O cara tá no topo da carreira, né? E tá assistindo ali o Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? De time que nem são os times grandes, né? Isso é muito bacana, né? Todo mundo pode aprender com todo mundo. Então, a primeira etapa é isso aqui que eu acabei de falar, né, gente? É aumentar, né, as possibilidades motoras possíveis, né, que a pessoa vai ter, né? No caso, a pessoa mais jovem, né? Principalmente, né, no nível de rendimento das capacidades coordenativas, né? Que são aquelas que eu falei com vocês lá atrás, né? Na primeira semana de aula. Em um segundo momento apenas, né? Que esse sim vai ser a partir aqui, né? Dos 14, 16 anos, você pode, né? Depois que a pessoa, né? Depois que já há um direcionamento, né, mais adequado, né, uma determinação, né, para que a pessoa, qual modalidade que a pessoa vai participar mesmo, né, a partir de agora, né, aí sim, né, passa a ser interessante que você faça, né, o desenvolvimento da capacidade gestual específica, né, a solução de tarefas nas diferentes modalidades, assim, né, continua sendo, né, nas diferentes modalidades específicas, né, mas pode ser de forma direcionada também, né, para uma modalidade só. De forma econômica, precisa, né, com qualidade e eficiente, o que implica uma automatização dos programas motores gerais do movimento, com suas respectivas possibilidades de variação e adaptação. Então, uma última, mais uma frase que foi falada aqui, né, sobre esse autor aqui, em 1986. Antes de se iniciar a aprendizagem dos gestos técnicos propostos em cada jogo esportivo coletivo, e, portanto, diminuir, né, a ocasião em que a criança vive uma motricidade rica e diversificada. Então, vou parar aqui nessa parte aqui, né, que isso aqui reforça o que eu estou falando, né? A partir do momento que a pessoa começa a aprofundar muito em um esporte só, por uma questão de tempo, né, ela vai deixar com isso, né, de participar de outros esportes também, né? Porque ninguém tem tempo, né, para ficar, né, não há tempo suficiente para se fazer as duas coisas, né? Então, vou recomeçar aqui, ó. Antes de iniciar a aprendizagem dos gestos técnicos propostos em cada jogo esportivo coletivo, e, portanto, diminuir as ocasiões em que a criança vive uma motricidade rica e diversificada, e reduzi-lo em forma precoce a uma especialização intensiva, com o risco de criar estereótipos rígidos, convém desenvolver nela todas as suas potencialidades motrizes, né? Que é exatamente, né, que a gente vinha acabando de falar aí, né? Convém desenvolver nela todas as suas potencialidades motrizes
para depois apenas, né, você partir para o aprendizado da técnica específica de um esporte apenas, né. Então, eu vou ler agora aqui, gente, alguns depoimentos aqui, são 3, tá? Que alguns jogadores notáveis, né, de futebol disseram, né, em relação à formação dos atletas, né, de futebol, né. Então, vamos ver o que o Valdo falou aqui, ó. Hoje é mais fácil jogar que antes, porque não existem muitos talentos. O Valdo jogou, né, na década até a década de 2000, né? Década de 80 até a década de 2000. Porque não existem muitos talentos. O jogo é simplesmente mais mecânico e físico. Falta inspiração, como, por exemplo, a de um Zico, Lico e Careca tinha. Vou continuar lendo aqui, porque os 3 falam basicamente a mesma coisa, as 6 falas. Tostão, né, que é um outro atleta notável também, né? Antigamente, a característica no Brasil, era que se jogava futebol na rua, o que, lamentavelmente, tem diminuído. Hoje, o que se tem são as escolinhas nas quais tudo ocorre de forma organizada. Se procura exercer influência nas crianças de forma sistemática, e isso, lamentavelmente, é um fator perturbador no seu desenvolvimento. Continuou o Tostão. Na minha opinião, com crianças e adolescentes, deve-se deixá-las jogar de forma livre e não exercer muito controle, muita correção. Eles vão aos campos de jogo, praça, e devem ter liberdade. Ou seja, eles devem jogar como eles querem. Somente em idade avançada que se deve ensinar, colocar neles a disciplina e a organização tática do jogo de futebol. Eu acredito que essa liberdade das ideias iniciais é uma das principais características do jogo criativo que o Brasil tem. É válido, primeiro, o desenvolvimento da criatividade e depois as outras qualidades. Então, assim, os dois, né, tanto o Tostão quanto o Valdo, falaram coisas, assim, bastante proveitosas, né? Mas eu queria só fazer um adendo aqui que eles estão dizendo. Então, assim, eles estão falando, né? Eu concordo plenamente, né? Tudo que eu, né, estou falando com vocês aqui agora vai ao encontro do que o Tostão falou aqui, né? No sentido de que primeiro, é importante, né, fazer uma coisa mais livre, né, jogar-se de forma mais livre, né, não exercer muito controle, né, e para que haja primeiro o desenvolvimento da criatividade, né, e depois das outras qualidades, né, depois só você trabalhar com a organização tática. Né. Isso é verdade, na verdade, assim, essa parte da organização tática eu já tenho um pouquinho de dúvida, mas, assim, a parte de que o jogo tem que ser livre e tem que ser lúdico, né, e que ele tem que experimentar muita coisa, isso aí é exatamente o que a gente vinha dizendo, né, gente? O que eu discordo dele é só isso aqui, ó. Ele fala... Essa parte aqui, ó. Hoje o que se tem são as escolinhas. O problema não são as escolinhas, né, gente? O problema são a forma com que as escolinhas, muitas vezes, né, estão fazendo com que o jogo aconteça, né, não tem problema de você fazer algo sistemático, algo organizado, né? Desde que ele tenha as características ali necessárias, né? Desde que você tenha, primeiro, né, a noção, né, gente, do que é importante desenvolver, né, no aluno dentro da escola, né, ou na escolinha, né, qualquer coisa, né? E dos métodos para que isso aí seja desenvolvido, né? Então, assim, de fato, no início, o jogo tem que ser bastante lúdico, né, no início né, quando as crianças são jovens ainda, bastante novas ainda, né, o jogo tem que ser lúdico, né, a criança tem que ter muita coisa ali para que ela tem que ter muita tomada de direção, né, o jogo tem que ser, tipo assim, tem que desafiar a criança, né, igual assim, ele tá dando aqui o exemplo do futebol na rua, né, na rua você jogava bola, tipo assim, com pessoas mais velhas, né, você jogava bola com bolas ruins, às vezes, né, com buraco, descalço, né? Tipo assim, são várias dificuldades ali que a criança tem que criar adaptações, né? Para que ela possa jogar melhor, né? Mas você também pode criar dificuldades para que a criança gere adaptação. A criança, né? Ela tenha que criar soluções, né? Para os problemas que você está gerando dentro de uma escolinha, né? Dentro de uma quadra, né? De futsal escolar, né? Não tem problema de você fazer isso, né? Então, assim, o problema não é na escolinha, né? O problema, muitas vezes, é como que a escolinha está fazendo, né? Igual eu mostrei o vídeo clássico lá para vocês, né? Nos primeiros dias de aula lá, daquele treinamento horroroso lá, né? Que a pessoa coloca os meninos numa fila
300 pessoas lá para dar um chute pro gol lá, que os meninos não estão aprendendo nada naquilo ali, nada, né? Uma bolinha jogada na rua ali, os meninos iam aprender, de fato, muito mais ali, né? Como o Tostão tá fazendo, né? Mas, assim, os outros vídeos que eu mostrei, né? Já são exemplos, né? De que, mas o problema não é estar na escolinha, né? O problema é o tipo de treinamento que você coloca ali numa escolinha, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui para administrar o tempo aqui. Espera aí. Espera aí. Tá. Só em relação à técnica aqui, gente, vou passar rapidamente aqui algumas classificações, né, que dividem, né, que é as técnicas dos diferentes esportes, né? Então, cada coluna aqui, né, vai ser um critério diferente, né? São 4 critérios diferentes aqui, né, para classificar os movimentos. Minha garganta tá sofrendo. Então, assim, em relação aos aspectos musculares do movimento, né? O que eu estou dizendo é assim, gente, aqui, ó, que todas as técnicas esportivas, elas se dividem, elas são caracterizadas, né, em relação aos aspectos musculares do movimento, né? Ou seja, ou vai estar na primeira linha ou na segunda linha, né? Todas as técnicas, né? Aos aspectos temporais, aos aspectos ambientais e aos aspectos funcionais também, tá? Então, a gente vai ver aqui. Em relação aos aspectos musculares, né? Existem habilidades motoras rudimentares, né? Que são aquelas habilidades que usam grandes músculos para realizar, né, a tarefa motora, né? Igual uma série na ginástica, né? Por exemplo, né? Qualquer técnica no futebol, né? Um chute no futebol, né? Que você usa o corpo inteiro, né? Para você fazer um movimento, né? A cortada no vôlei, né? Por exemplo. E as habilidades motoras refinadas, né? Que usam pequenos músculos, né? Para realizar uma tarefa motora com precisão, né? Exemplo clássico disso, né? Tacada de sinuca, né? Ou então arremesso de dardo, né? Que a musculatura que você está utilizando é muito menor, né? Comparado ali com as habilidades motoras rudimentares, né? Em relação aos aspectos temporais, né? Nós temos aqui habilidades discretas, né? Que tem começo e fim bem definido, como, por exemplo, a tacada de sinuca, né? Ela começa com a pessoa se posicionando e termina, né? Quando a pessoa realizou a tacada, né? Seriadas, né? Que são as séries de habilidades discretas, série de habilidades discretas realizadas numa sequência rápida. Por exemplo, quicar uma bola de basquete, né? Ou drible no basquete, é chamado de drible, né? Você não está fazendo uma vez só o movimento, né? Você não sabe quando que está começando um, quando está começando o outro, né? Isso acontece de maneira rápida, né? E constante. E as habilidades motoras contínuas, né? Como, por exemplo, o ciclismo, né? As pedaladas no ciclismo, né? As passadas na corrida, né? E as braçadas na natação, né? Elas estão acontecendo de forma contínua ali, né? Aspectos ambientais, isso aqui que é bastante interessante, né? Habilidades motoras abertas, né? São aquelas que acontecem num ambiente imprevisível, né? Por exemplo, numa luta, né? Então, assim, para eu executar um soco, né? A técnica de um soco, eu não tenho que levar em consideração só a minha técnica, eu tenho que levar em consideração o que o adversário está fazendo, né? Se eu ficar pensando só no que eu tenho que fazer, eu vou tomar um soco na cara ali, né? E acabou a luta para mim, né? Então, assim, quando tem adversário, a habilidade motora é sempre aberta, gente. Entendeu? Porque você tem que prestar atenção no que a pessoa está fazendo ali contra você também, né? Então, isso aí serve para um chute, para uma cortada no vôlei, né? Serve para o arremesso no basquete, para arremesso no handball, para qualquer coisa, né? Habilidade motora aberta, né? A fechada, né, é diferente, né? Ocorre num ambiente estável, né? Geralmente são as modalidades individuais, geralmente elas são... Não, perdão, não tem nada a ver de ser individual, não. Mas assim, vocês conseguem perceber, né, que o adversário não está contra você ali no momento da ação motora, né? Por exemplo, sinuca, as modalidades de atletismo, né, que embora elas aconteçam ao mesmo tempo, né, tipo assim, você o que a pessoa está fazendo do seu lado ali não faz diferença, né, numa corrida, né?
entendeu? Não tem assim, você não está se adaptando ao ambiente, né? Pensa no salto com vara, por exemplo, no salto à distância, né? Tipo assim, é você contra você mesmo ali, né? Você está tentando fazer o máximo ali e é isso aí mesmo, né? Você não tem que se adaptar ao que a outra pessoa está fazendo. Você tem que fazer o melhor ali e é isso aí mesmo, né? Só isso. E aspectos funcionais, né, do movimento, né? Que são aqui, temos aqui tarefas locomotoras, né? Que servem para levar o corpo de um ponto ao outro no espaço. Tarefas de estabilidade, né? Que a pessoa tem que se equilibrar, né? E as tarefas manipulativas, né? Que você exerce força sobre um objeto ou recebe a força de um objeto. Em relação aos objetivos, né, gente, do treinamento da técnica, eu vou falar com vocês daqui a pouquinho aqui sobre os métodos de treinamento da técnica, que isso é bastante importante. Os objetivos são a formação de automatismo. Só beber água aqui, gente. Minha garganta está sofrendo. Formação de automativos flexíveis, né, dos movimentos ideais, conforme modelos, né. Então, assim, cada técnica, né, existe um modelo ideal, né, que você tenha, né? Então, por exemplo, assim, pensa o chute no futebol, né, um chute de longe, né? Existe um modelo ideal de como que a pessoa tem que chutar, né? Mas, assim, você tem que ter uma flexibilidade, né, nesse movimento que você vai fazer, porque tem hora que o adversário vai estar em cima de você, né? Tem hora que você está pronto para chutar ali do lado esquerdo do gol, mas aí o lado esquerdo do gol está totalmente fechado, né? Você tem que ter uma flexibilidade ali para mudar o movimento um pouquinho que seja ali para você chutar a bola com força do mesmo jeito, né, no outro lado do gol, né? O posicionamento do goleiro, né? Antes da pessoa chutar a bola no gol, ela tem que olhar onde o goleiro tá. Se o goleiro estiver todo num canto, ela vai chutar a bola no outro canto, né? Obviamente, né? Então não basta só você prestar atenção no que você tem que fazer, né? A otimização dos programas motores generalizados, né? Otimização da imagem do movimento e aprimoramento, né, da capacidade de variação, combinação e adaptação do comportamento motor do esportista na execução da técnica na situação de competição. Vou ver aqui rapidinho. Vou até tirar isso aqui de uma vez, senão eu vou esquecer e vou colocar isso no slide e vai confundir vocês. Espera aí. Isso aqui não precisa ser falado agora, não. Muito bem, gente. Em relação... Isso aqui eu peço que vocês olhem com carinho, aqui, gente, porque isso aqui é algo que é bastante comum aí de ser cobrado em tudo quanto é lugar também, né? Os métodos principais, né, de treinamento da técnica. Né? Então, o mais simples de todos, né? Vocês já ouviram falar isso aqui, gente? Método global e método analítico? Em algum momento vocês escutaram isso na vida, já ou não? Sim ou não? Não lembra? Não lembro. Lembra ou não, né? O método analítico, né, gente? O método analítico, né, eu vou ler aqui, ó. Aprendizagem do jogo através das técnicas básicas e formas analíticas executadas sem a presença de adversário ou oposição. Ou seja, as técnicas são fragmentadas e o processo de ensino-aprendizagem se desenvolve em sequência do simples para o complexo, buscando alcançar a técnica ideal. Então, gente, por exemplo, aquele treinamento lá que eu passei para vocês lá da fila, lá, que o menino ia lá, né, aquela coisa horrível lá, e depois chutava, aquilo é um treinamento analítico, né, não tem, muito embora tenha um goleiro no fim, né, mas assim, não tem adversário, né. O analítico, gente, é quando você repete, né, uma técnica exaustivamente sem fim, né, sem adversário também, né. Então, assim, por exemplo, o treinamento de cobrança de falta, esse aí tem que ser analítico mesmo, não tem, né, se você for cobrar a falta pro gol, né, obviamente, né, se você for cruzar é outra coisa, né, mas assim, o treinamento de falta, o treinamento de cobrança de falta, ele tem que ser analítico, né, não precisa você ter adversário, né? Você coloca uma barreirinha ali, não precisa ser pessoas mesmo ali na barreira, né, você coloca uma coisa qualquer na frente, uma parede, né, os times têm geralmente, né, essas barreiras assim que você coloca, né, e repete, chuta a bola pro gol 200 vezes ali, né?
não sei se chega a ser 200, mas assim, as pessoas repetem 50, 100 vezes, né? No fim. Para cobrança de escanteio, mesma coisa, né? A pessoa bota a bola na marca lá e repete, né? Cruzamento, né? Mesma coisa, o passe, várias situações, né? Esse treinamento, gente, de repetição da mesma coisa o tempo todo, sem adversário, isso é o treinamento analítico. Guardem isso aí, tá, gente? Isso aí é importante. Isso aí cai em concurso público, isso aí cai em tudo quanto é canto, tá? Treinamento analítico é o treinamento que você repete para sempre, né? A mesma coisa, né? De maneira, né? Repetida, né? Sem adversário, tá bom? Buscando, né? Aprender o jogo por meio das partes, né? Então, assim, o treinamento analítico, ele busca preparar a pessoa, no caso aqui que a gente está falando, para o futebol, né? Ensinando separadamente todos os fundamentos do futebol, entendeu? Então, eu vou ensinar separadamente a pessoa a cabecear, a dominar uma bola, a cruzar, a fazer qualquer coisa, né? A fazer tudo, né? Para depois eu colocar ela para, né? Ela tá pronta ali para jogar bola com os coleguinhas, entendeu? Esse é o treinamento analítico, né? Você treina sem adversário. Você treina para melhorar a técnica, né? O treinamento global é o oposto exato do treinamento analítico, né? As duas principais são essas, tá, gente? É global e analítico, né? São os opostos, né? O método global, ou do todo, consiste na utilização de toda a complexidade e dinâmica do conteúdo a ser aprendido. Sua aplicação se dá através do jogo propriamente dito. Então, assim, se o analítico é a separação de cada movimento separado do futebol, né? O passe, o chute, o cabeceio, né? O global é o coletivo, né? O global é você deixar a pessoa jogar, né? Eles são métodos de treinamento totalmente opostos, né, gente? Global, a pessoa vai aprender a dar o passe, a cabecear, né? A dominar uma bola, a fugir da marcação, né? A fazer tudo, todas as ações do jogo, jogando. Né? Ah, como é que você vai aprender a fazer isso aqui? No meio do jogo lá, você se vira lá e aprende, tá? Então, esse é o método global. Entendeu? Acho que não tem como ter muita dúvida, né, em relação a isso. Você aprende através do jogo propriamente dito, né? E existe o meio termo, né, de tudo, né, que é o método integrado, né, que busca aqui possibilitar, né, que o atleta reconheça comportamentos táticos individuais em grupo e coletivo de ataque e defesa, com situação de jogo, né, distingue as situações táticas corretas das inadequadas e cria uma solução da tarefa com o grupo, né, através da tomada de decisão. E aí é que eu quero chegar com vocês, né, aproxima o treinamento da realidade do jogo por meio de jogos educativos, que esse que é o conceito que eu quero trazer para vocês, que isso aqui é, de certa forma, uma pequena introdução do que a gente vai fazer, né, nas aulas práticas, tá, gente? Que são as estruturas funcionais. Então, vou voltar aqui nesse método integrado aqui, né? Esse método integrado, ele busca, né, fazer com que a pessoa se torne mais capaz, né, de resolver problemas dentro do campo, né? É isso que está falando, né? Ou seja, distinga as situações táticas corretas das inadequadas e crie soluções de tarefa, né? Com o grupo através de tomada de decisão. E aproxima o treinamento da realidade do jogo. Então, assim, você vai fazer... O que você vai fazer? Você vai criar treinamentos, né? Criar situações de treino, né? De atividades, né? No treino, obviamente, né? Que vão propiciar o atleta vários problemas que ele vai ter dentro do jogo, né, de maneira assim, né, acontecendo o tempo inteiro, né, de maneira que ele aprenda, né, ele aprenda a como lidar com isso durante o jogo, entendeu? Então, assim, o seu objetivo como professor, como treinador, né, é criar situações, é criar jogos que vão acontecer várias situações de jogo, ali dentro de um pequeno jogo ali que você vai, que os alunos vão estar participando, entendeu? E isso se dá principalmente por meio das estruturas funcionais, né? É o outro tema aqui que eu vou tratar bem rapidamente aqui com vocês na aula, né? A estrutura funcional, gente, ela é constituída de um ou mais jogadores, né, que em situação de jogo sempre, né, desenvolvem tarefas de ataque e de defesa conforme a posse ou não da bola. E elas oferecem melhores resultados de ensino, aprendizagem, treinamento, né,
em um método situacional, né, com o desenvolvimento de processos cognitivos de ação tática, né, e desenvolve também as capacidades aqui de percepção e de antecipação. Assim, e o que é importante, né, essa aprendizagem, ela acontece de forma, do que a gente chama de forma incidental, tá, gente? Ou seja, vai haver, as pessoas vão ser submetidas ali dentro do jogo, né, de situações, problemas, né, que elas vão ter que resolver, mas você não criou objetivamente aquele problema específico, mas você criou a situação para que esse problema acontecesse, né, gerando assim, né, uma situação que a pessoa tem que resolver, né. E quanto mais problemas a pessoa for capaz de resolver, melhor jogador ela vai se tornar de qualquer modalidade, né, que ela participar. Então, algumas variações, né, gente? O que é uma estrutura funcional? É um jogo reduzido, né? É um jogo reduzido, né? Vamos pensar na estrutura, por exemplo, aqui você coloca um jogo pequenininho ali, né? De 3 jogadores jogando contra 2 jogadores, apenas. Né? Sendo que os 3 geralmente vão estar com a bola, né? Então, você vai estar ensinando ali para os atletas como se comportar, né? Em situação de inferioridade numérica, né? Para quem estiver sem a bola, né? E quem está com a bola vai estar tentando, né, criar situações de gol, né, de maneira rápida, né, quando estão em superioridade numérica, né. Vocês conseguem perceber? São situações que eles vão passar durante o jogo, né, mesmo que de maneira bastante rápida, né, e são situações que decidem os jogos, né, esse tipo de situação. E você está propiciando aquilo ali, né, no treinamento, né, um treinamento de campo reduzido. Então, o que você pode variar, né? Essas são as variações que a gente vai ver durante as aulas práticas, né. Você pode variar aqui o tamanho do campo, né, que a pessoa está jogando, o número de jogadores dentro do campo. Você pode limitar o número de toques que a pessoa pode dar na bola. Você pode colocar a presença de coringas. Os alvos podem ser fixos ou móveis, né? Ou seja, o alvo é o gol mesmo, né? Que a pessoa tem que fazer o gol. Pode variar aqui o tipo de marcação e pode variar também o formato do espaço de jogo, né? O jogo não precisa necessariamente ser quadrado, né? O campo não precisa ser quadrado. Você pode colocar um campo circular, um campo triangular, né? Um campo que muda, né? O tempo inteiro, né? Esse aqui eu já... Hein, professor? Eu vi dizendo. Bíblia. É por isso que, às vezes, a gente, na prática, consegue mais assimilar, aprender mais fácil, olhando, entendeu? Por isso que eu particularmente, eu prefiro as aulas práticas. Eu sei que a gente está numa situação que isso é impossível, né? Mas eu acho que eu tenho mais facilidade nas aulas práticas do que em si na teoria. Principalmente em futebol, assim, em aulas desse tipo. Não, sim, sim. Não, assim, tem tanto o que a gente está vendo aqui nessa aula, né, quanto na aula, quanto a próxima aula que vocês vão assistir, assim, essa aula, ela tem que ser mais prática do que teórica. Eu concordo com você, meu. É verdade. Para aprender mesmo alguns aspectos aqui tem que ter aula prática mesmo. Mas a gente vai ter, tá, gente? Isso aí, se mantenham lá no grupo lá de WhatsApp lá que a gente vai combinar isso aí, com toda certeza. Tá bom? Todas as 20 horas aí que vocês merecem de aula prática. Então, aqui vou deixar aqui, passar os slides lá para vocês depois, gente. Alguns aspectos táticos individuais, né, que se espera que a pessoa aprenda, né, e algumas táticas de grupo também, tá? Então, algumas estruturas funcionais, né, que existem, gente, que estão previstas aqui nesse capítulo aqui, né, que é nessa página do livro Iniciação Esportiva Universal, né, que a gente vai utilizar, né, nas aulas práticas, né, são a pessoa jogando sozinha, né, 1 contra 0, um adversário contra um adversário contra um adversário mais um coringa, né, 2 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 2, né. Nós vamos analisar aqui cada uma dessas estruturas aqui. Isso aqui são o número de jogadores para cada lado. Vocês estão percebendo isso aqui, né, gente? Por favor, né. Cada uma dessas estruturas aqui, elas têm um objetivo, elas têm coisas, né, que se espera que a pessoa aprenda, tá? Diferentes. E isso aqui a gente vai discutir depois nas aulas práticas. Tá bom? Nós vamos experimentar cada uma dessas estruturas aqui também. Beleza? Então, já deixei adiantado aqui alguma tarefinha aqui, ó.
Cada grupo deverá realizar uma atividade de uma dessas estruturas, né? Eu vou passar o texto depois para vocês, óbvio, né? E explicar quais elementos técnicos e táticos são treinados com determinada atividade. Isso aí eu passo para vocês depois aí. Só quando for ter aula prática, tá, gente? Não é para agora, não. Beleza, gente? Então, fico ansioso de conhecer vocês pessoalmente, depois aí, no futuro próximo. Beleza. Não ouvi, gente. O que foi? Vou fazer chamada aqui rapidinho. Então, Daniele. Presente. Gabriele. Presente. Nayara. Presente. Larissa. Presente. Luciana. Presente. Neuza. Presente. Paulo Carlos. Presente, professor. Rafaela Sobrinho. E Raifran. Presente. Beleza. Oi, gente, ó, foi um prazer estar com vocês aí por tantas tardes seguidas aí. Vou passar o link lá da próxima aula para vocês, tá? Se mantenham, por favor, lá no grupo de WhatsApp lá e é isso aí. Tamo junto aí, gente. Não acabou, hein? Tem aula prática depois aí, quando for possível aí. Tá bom? Então, qualquer coisa, só chamar no WhatsApp lá. Abraço, gente. Até mais aí.